O Brasileirão terminou, mas o mercado de transferências está só começando e no vídeo de hoje do canal do Nicola vou te contar sobre Felipe Coutinho no Palmeiras. Bora falar ainda sobre Canu, zagueiro do Botafogo que interessa ao Corinthians. Dia D no São Paulo em relação ao Rogério Ceni, que segue dizendo que pode deixar o clube. Para completar, falo tudo sobre a limpeza pela qual o Grêmio vai precisar passar depois do rebaixamento, o desfalque de times nordestinos com a queda de Sport e Bahia, o Bahia mais um rebaixado para a Série B, além de muitas informações importantes do mercado, envolvendo Santos, Fluminense, entre outros. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, que legal ter vocês por aqui, ótima sexta a todos. Antes de começar a passar as informações, só pedir para deixarem like e se inscreverem no canal. Mas Nicola, por que eu tenho que me inscrever no seu canal? Para ficar atento e esperto a todas as últimas notícias relacionadas ao mercado de transferências, finanças, bastidores, salários e muito mais. Aperta, tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Bom, bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica importante. Bora contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de Betano, a casa de apostas esportivas que é patrocinadora master do Fluminense e do Atlético Mineiro. Por falar no Galo, tem apostas bem legais na Betano relacionadas à final da Copa do Brasil. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro começam a decidir a Copa do Brasil no próximo domingo. Tem jogo domingo, tem jogo na quarta. E se você entrar agora mesmo no site da Betano pelo link que eu vou deixar no comentário fixo e acessar a aba especiais, você vai encontrar apostas bem legais. Como por exemplo essa aqui. Atlético Mineiro vencendo os dois jogos, a ida e a volta pagando R$ 3,50. Se você quiser usar um pouquinho mais e apostar que o Atlético Paranaense é quem vai vencer os dois jogos, você pode pegar uma cotação de R$ 15. Quer mais? Empate nos dois jogos, R$ 10 para cada real apostado. Tem mais uma que eu separei que é bem interessante. Se o Hulk marcar gol nas duas partidas, você fatura R$ 4 para cada real apostado. Repito, para ter acesso a todo esse conteúdo de promoções especiais, é só você entrar no site da Betano, o link está no comentário fixo, fazer seu cadastro por lá e automaticamente clicar em especiais. Você vai ver que tem uma página voltada para a decisão da Copa do Brasil, além de uma série de outras opções, como Liga dos Campeões, Campeonato Inglês, enfim, você não perde por esperar. Bora começar o vídeo com um giro de notícias e a primeira informação é do Santos, que confirmou a permanência de Fábio Carille para a próxima temporada. Existia muita dúvida em relação ao futuro dele, o Edu Dracena acabou com qualquer questionamento e assegurou, depois do empate em 1-1 com o Cuiabá, que Fábio Carille segue para 2022. Por falar em 2022, o Santos tem a intenção de contratar e anunciar nos próximos dias o zagueiro Léo, que não jogou essa atual temporada depois de deixar o Cruzeiro, além do volante Richard, que pertence ao Corinthians e está fora dos planos do Timão. Seguindo para falar sobre o mercado, Germán Cano, ex-atacante do Vasco, estava perto de fechar com o Fluminense, até que apareceu uma sondagem milionária de um time da Arábia Saudita. O negócio ainda não está fechado, mas o Cano pediu para que todas as conversas com clubes brasileiros fossem suspensas. Ele quer ver se essa conversa saudita se transforma numa proposta para a partir daí tomar sua decisão. Já que falei sobre Cano e Fluminense, bora contar que o Felipe Melo já passou por exames médicos no Flu. Ele nessa sexta-feira participará de uma festa, de uma homenagem que o Palmeiras prometeu para ele. Volta para o Rio de Janeiro durante o fim de semana e deve ser anunciado como novo reforço do Fluminense a partir da próxima semana, quando assinar contrato. Para fechar o giro de notícias, preciso falar sobre o América Mineiro, que ao lado do Fluminense se classificou para a pré-Libertadores, vai ser a primeira participação do Coelho na principal competição continental. Vitória por 2-0 contra o São Paulo na noite dessa quinta-feira, na Independência com 9.000 torcedores, os dois gols marcados pelo Ademir, e o América conseguiu esse feito de disputar a Libertadores da América com uma das menores folhas salariais do país. Se o torcedor do América está contente, quem gosta do futebol nordestino tem motivos para lamentar. É que o Bahia foi rebaixado nessa quinta-feira depois de perder por Fortaleza 2-1 no Castelão. O Bahia foi ultrapassado pelo Juventude, foi ultrapassado até pelo Grêmio e terminou a competição na 18ª colocação. Mais um rebaixamento para o Bahia. E a pior consequência é ver que apenas o futebol cearense terá representantes na Série A.
Fortaleza e CRA seguem vivos na primeira divisão, mas o futebol pernambucano, por meio do Sport, e o futebol baiano, por meio do Bahia, não fazem mais parte, pelo menos em 2022, da primeira divisão. Muito triste se a gente constatar toda a paixão do torcedor nordestino por futebol. A queda do Bahia assusta, levando em consideração a organização deixada por Marcelo Santana, o ex-presidente do clube. Mas seu substituto, o Guilherme Belintani, tomou uma série de decisões erradas ao longo do ano, que culminaram com o rebaixamento. O Bahia vai passar por uma enorme reformulação nos próximos dias. Se o Bahia vai mal, os times do Ceará vão muito bem. Fortaleza conseguiu a classificação inédita para a Libertadores da América e ainda terminou o campeonato em 4º lugar, ultrapassando o Corinthians. Não fosse pelo acordo com a Warner, e o Fortaleza ainda embolsaria 33 milhões e 600 mil reais de cota por a 4ª colocação. Já o Ceará, que perdeu por 1-0 na noite dessa quinta-feira na Arena Barueri, pelo menos teve como prêmio de consolação a classificação para a Sul-Americana com a 11ª colocação no Campeonato Brasileiro. E o que todo mundo previa acabou acontecendo, o Grêmio está rebaixado para a Série B, o time até venceu o Atlético Mineiro por 4-3 dentro de casa, viu o Bahia ser derrotado pelo Fortaleza, mas caiu por causa da vitória do Juventude contra o Corinthians. O único gol do jogo foi marcado pelo Chico em cobrança de pênalti no segundo tempo. Juventude terminou em 16º, o Grêmio terminou em 17º e o Bahia em 18º. E olha que não faltou dinheiro e investimento por parte do Grêmio para manter o time na primeira divisão. A diretoria havia prometido o bicho de R$1 milhão por vitória na reta final do Campeonato Brasileiro para os atletas do Grêmio. Esse pagamento estava condicionado à permanência do time na primeira divisão. Na última rodada recebi a informação de que o tricolor gaúcho também prometeu de mala branca R$5 milhões para os jogadores do Corinthians e mais R$5 milhões para os jogadores do Fortaleza. O pior é que o Grêmio caiu e vai precisar pagar os R$5 milhões para os jogadores do Fortaleza que venceram o Bahia. A partir de agora o que vai se ver é um verdadeiro desmanche no Grêmio. Tudo por causa da questão financeira. Por ter sido rebaixado, o Grêmio logo de cara já desperdiçou, já deixou de faturar cerca de R$13 milhões, que é aquele prêmio prometido pela classificação final do campeonato. Os times rebaixados não têm direito a nenhuma cota. O último a receber essa cota é o 16º colocado, que embolsou R$13 milhões. Para piorar, o Grêmio sai de uma cota de televisão para a próxima temporada de aproximadamente R$80 milhões para ganhar cerca de R$8 milhões na segunda divisão. Até por isso, a folha salarial do Grêmio vai precisar ser reduzida em muito. O tricolor gasta hoje cerca de R$15 milhões por mês com seu elenco e não vai poder gastar mais do que R$6 milhões na próxima temporada. Vai sobrar para os jogadores de maior salário, são eles. Douglas Costa, R$1.200.000 por mês, ele inclusive depois de fazer um gol ontem, saiu mandando tchau para o torcedor do Grêmio, algo que causou enorme irritação. Na sequência, o Jeromel ganha R$800 mil por mês, o Kahneman ganha R$700 mil mensais, o Borja, que pertence ao Palmeiras, fatura R$600 mil mensais. Já o Diego Souza, o Rafinha e o Everton ganham cada um R$500 mil por mês. Na sequência, o Diogo Barbosa com R$400 mil, Jean-Pierre R$300 mil, Cortez também R$300 mil. A tendência é que todos esses caras acabem deixando o Grêmio, tricolor que pode também precisar vender o Ferreirinha e o Wanderson, seus dois principais ativos hoje. Quero falar agora sobre a possibilidade de Felipe Coutinho virar reforço do Palmeiras. Primeira pessoa a falar sobre esse tema foi o Mauro Betting durante o fim de semana. Confesso que tratei essa história como absolutamente irreal. Afinal de contas, o Coutinho ganha cerca de R$10 milhões por mês para jogar no Barcelona. Não tem conseguido ser titular por lá, vive um momento de baixo. O Barcelona, que inclusive foi eliminado da Liga dos Campeões e a partir daí vai deixar de ganhar bastante dinheiro. Pois bem, estava participando do programa do Nicola nessa madrugada, de quinta para sexta-feira, foi quando uma pessoa muito próxima a Leila Pereira me chamou no WhatsApp e começou a dar alguns detalhes importantes. Entre eles de que a nova presidente do Palmeiras gostaria de contar com o Felipe Coutinho como reforço para a disputa do Mundial de Clubes. É óbvio que não dá para o Palmeiras contratar o Felipe Coutinho para jogar apenas o Mundial. Então a ideia nesse momento era de ter o Felipe Coutinho até o fim da temporada europeia, ou seja, até a metade do ano por empréstimo. O grande problema é como fechar uma conta extremamente alta de alguém que ganha R$10 milhões por mês. O salário do Felipe Coutinho equivale a mais da metade do que toda a folha salarial do Palmeiras hoje, que gira na casa dos R$18 milhões. Se o Barcelona topasse emprestar o Coutinho, pagando metade do salário, ainda restariam ao Palmeiras R$5 milhões por mês.
Se o contrato de empréstimo fosse de 6 meses, a gente estaria falando de 30 milhões de reais. Será que a nova presidente do Palmeiras estaria disposta a desembolsar tanta grana para ter o Felipe Coutinho como grande presente nos 6 primeiros meses de gestão? O que eu posso te assegurar é que o nome do Coutinho foi debatido internamente no Palmeiras nos últimos dias. Houve até um contato dos representantes do Palmeiras com as pessoas que cuidam da carreira do Coutinho, para tentar entender as condições do negócio, para entender a viabilidade de um possível empréstimo. Não existe proposta, não existe negociações na mesa, mas houve um primeiro contato, uma aproximação. O Palmeiras quis saber das possibilidades. E você, gostaria de ter o Coutinho como reforço para o Mundial de Clubes e para os primeiros meses do ano? Só para completar, queria contar que na atual temporada o Coutinho tem 15 partidas com a camisa do Barcelona, sendo 5 como titular e 10 como reserva, só 2 gols marcados. É legal informar também que em outros 6 jogos do Barcelona na atual temporada nem tiveram o meia brasileiro. Bora falar agora sobre o Corinthians com uma informação importante. O Corinthians está tentando contratar o zagueiro Canu, que pertence ao Botafogo. Atleta de 24 anos de idade, cujo contrato com o Botafogo termina em dezembro do ano que vem. Canu quase veio parar no São Paulo no início dessa temporada, o tricolor chegou a oferecer 3,5 milhões de reais, o Botafogo aceitou, depois voltou atrás e queria também o perdão de uma dívida com o Henrique Almeida. Ou seja, queria que o negócio girasse na casa dos 5 milhões de reais. São Paulo recuou, o Canu disputou a Série B e foi um dos principais líderes da campanha do Botafogo, que devolveu o time à primeira divisão. Agora, no seu último ano de contrato, o Botafogo tem 2 alternativas. Ou fica com o jogador, correndo o risco de perdê-lo de graça em alguns meses, ou vende o atleta agora. O Timão tem a intenção de comprar o Canu e já abriu conversas. As conversas começaram há algumas semanas. A ideia é se prevenir diante da possibilidade da perda do João Vitor e tentar também rejuvenescer a veterana zaga do Corinthians, que conta com o Fábio Santos na esquerda, com o Gil como zagueiro central e o Fagner na lateral direita. Para completar, só contar que o Corinthians, que perdeu mais uma vez nessa quinta-feira, campanha horrorosa como visitante durante o segundo turno, o Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro em 5º lugar. Apesar disso, depois da partida, o Roberto de Andrade, que é o homem forte do futebol alvinegro, convocou uma entrevista para afirmar que o Silvinho está garantido em 2022, como eu já havia antecipado para vocês. Quero fechar o vídeo falando sobre o São Paulo, mais especificamente sobre Rogério Ceni, e a grande pergunta de todo o torcedor tricolor hoje é se o Ceni fica ou não para a próxima temporada. Temporada de 2021 que acabou bem mal. São Paulo perdeu para o América por 2-0, desperdiçou a chance de buscar uma vaga na Libertadores da América e vai ter de se contentar com a Sul-Americana. Campanha deprimente. O tricolor terminou no 13º lugar, só 48 pontos ganhos. Foi o pior desempenho do São Paulo na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. São Paulo nunca havia feito uma campanha com menos de 50 pontos. Pois bem, Rogério Ceni, depois da partida, insistiu na possibilidade de não ficar no clube para 2022. Separei 2 frases. A primeira é a seguinte, abre aspas. Temos bons jogadores em determinadas posições, mas faltam outros jogadores para complementar o tipo de elenco que a gente tem. E ele completa. A decisão de ficar ou não depende muito disso, porque não posso jogar uma história de 26 anos fora se não enxergar que temos condições de ser melhores do que fomos nesse ano, fecha aspas. Deve haver um encontro nessa sexta-feira entre o Rogério Ceni e o presidente Júlio Casares, além do Carlos Belmonte, que é o homem forte do futebol. Rui Costa, que é o diretor executivo, também deve participar. Tudo para que possa ser esclarecido a respeito dos planos do São Paulo. O que eu posso te assegurar é que no tricolor ele não será demitido. Ninguém do São Paulo pensa na demissão do Rogério Ceni, mas posso assegurar também que não haverá grande esforço caso o Rogério Ceni continue insistindo na possibilidade de pedir demissão. Situação bem delicada, ele tem contrato até dezembro de 2022 e existe multa rescisória. Você gostaria que o Rogério Ceni ficasse? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Só uma coisa importante. Contei para vocês que o Fábio Carille será mantido para 2022. Falei também que o Silvinho foi bancado pela diretoria na madrugada de quinta para sexta-feira. O presidente Marcelo Paz do Fortaleza assegurou que o Vojvoda permanecerá. Por falar em Marcelo Paz, ele será entrevistado do programa do Nicola dessa sexta-feira a partir das 7 da noite. Conto com a audiência de todo mundo.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido e deixem like. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Também queria pedir para vocês se inscreverem no canal de cortes do Nicola. Estamos quase batendo 30 mil inscritos. Quando rolar 30 mil, a gente faz mais um sorteio de camisa lá no programa do Nicola. Fechado? Para se inscrever no canal de cortes, vou deixar o link na descrição. Abraço, boa sexta, tchau!